Boa tarde, eu já me apresentei, sou Rafael, também faço parte do NUPED, e a apresentação que eu trago hoje, ela trata dos atores sociais e das suas práticas espaciais pela garantia do direito à moradia nas favelas e a qualificação do espaço favelado na APARU do Alto da Boa Vista. Bom, a minha área de estudo é basicamente a área da APARU, que foi apresentada já aqui por alguns colegas. Então aqui a localização dele em relação a localização da APARU em relação ao centro da cidade, a zona sul e a zona oeste, e aqui especificamente as favelas que eu estou observando, né? Que são apesar da doutor Catrambi ainda também fazer parte da APARU, infelizmente eu ainda não consegui nenhum contato para poder fazer essa observação. Bom, inicialmente tem que dizer aqui quais são os recursos que estão sendo observados, quais são os recursos que estão sendo disputados nessa área. Basicamente são dois: a floresta, com a cobertura vegetal e tudo aquilo que ela traz de serviços ecossistêmicos para a cidade, e o solo urbano. A floresta, como eu já disse, ela é entendida como um recurso que fornece esses serviços de regulação do microclima, do ciclo hídrico, e também a sua proximidade, ela é entendida como uma amenidade para o mercado imobiliário, o que já nos remete ao solo urbano, porque a APARU, essa região, essa área, ela é ocupada por bairros formais de classe média alta e também por favelas, e a sua posição, que é a sua localização relativa, ela é privilegiada pelo maciço se encontrar no centro da capital metropolitana. É ele que divide as regiões do nosso município e ele está muito próximo do eixo de crescimento atual, que é a Barra da Tijuca. Bom, os agentes envolvidos nessa disputa, eles são basicamente, quer dizer, eu classifiquei como em três tipos, né? Os estatais, que são as diversas instituições governamentais que atuam na regulação do uso do solo, no provimento de infraestrutura urbana, na conservação dos recursos naturais e na defesa dos direitos dos cidadãos. Aqueles que são localmente baseados, ou seja, aqueles que estão territorializados ali, que são os residentes dos bairros formais das favelas e logo as suas organizações, e aqueles que estão externamente baseados em relação à APARU, que são as organizações de bairros, as organizações de moradores de bairros adjacentes ao maciço, diversas organizações não governamentais e ativistas individuais. Não. Bom, os agentes estatais, para entender a lógica dessa bipolaridade dos agentes estatais, cabe a gente entender quais são, esclarecer o que a gente entende pelo Estado. E o Estado sendo, aqui eu trago essa citação do Pulantzas, para dizer que o estabelecimento da política do Estado deve ser considerado como a resultante das contradições de classes inseridas na própria estrutura do Estado, ou seja, é a resultante das forças que atuam na composição dos órgãos estatais. Bom, então aqui, os agentes estatais, eu fiz uma classificação em duas categorias. Primeiro, na verdade, sim, em dois questionamentos: em prol das classes dominantes e em prol das classes dominadas. Bom, esses que seriam em prol das classes dominantes, eles são a Prefeitura do Rio, o Ministério Público, a Gestão do Parque Nacional da Tijuca, SEDAI, a GeoRio e alguns parlamentares da situação. E aqueles que seriam em prol das classes dominadas seriam o Instituto de Terras, o ITERJ, o NUT, da Defensoria Pública, o NUPED, dentre outros vários grupos de estudos, e alguns parlamentares da oposição. Bom, a Prefeitura do Rio de Janeiro, as suas práticas espaciais, elas estão centradas da seguinte forma. Aqui eu trouxe uma imagenzinha do projeto de lei 1307, que é aquele que já foi mencionado aqui, o que regulamenta o uso da APARU, que é aquele que determina que favelas com menos de 100 casas devem ser removidas imediatamente, além de qualquer classificação. Outra prática espacial do poder público, que se dá através da prefeitura, aqui vocês conseguem observar, é a foto de um ecolimite, né, na favela da Fazenda. Esse ecolimite, como alguns de vocês devem saber, eles são demarcações feitas pela prefeitura para delimitar o crescimento das favelas sobre a área da mata. E o Favela Bairro, que foi um projeto da gestão do César Maia também, que foi responsável por trazer alguns elementos de urbanização para algumas dessas favelas, mas até agora deixou de lado a questão da regularização fundiária. Bom,
O Ministério Público, mas já? Caramba, o Ministério Público, ele... Caramba, então vou muito rápido. Ah, tá. Ah, foram 5 minutos. Obrigado. Bom, o Ministério Público, ele tem duas comissões que estão envolvidas nessa questão. A primeira delas é a de Meio Ambiente, que foi responsável pela ação civil pública, e a de Direitos Humanos, ela também acaba entrando quando os moradores do Alto da Boa Vista, das favelas do Alto da Boa Vista, ficaram sabendo do processo, se mobilizaram ao redor, no CONCA, essas associações, fizeram uma manifestação e foram até o Ministério Público Estadual. A promotora se recusou a recebê-los, então o procurador-chefe, imagino que seja assim que se chama, nomeou o promotor Leonardo Chaves para que ele participasse também, e aí o Leonardo Chaves ele foi fazer algumas visitas, e o promotor de Direitos Humanos e Minorias foi fazer algumas visitas e ajudou a elaborar alguns laudos, que daqui a pouco eu vou trazer algumas palavrinhas dele a respeito disso. Bom, uma síntese do que foi dito até agora das práticas espaciais dos estatais em prol das classes dominadas é essa tabelinha aqui que mostra as favelas ameaçadas de remoção. Temos aqui o nome das favelas, o bairro no qual elas estão situadas, o número de domicílios e se elas são ameaçadas pela regulamentação da APARU e se elas são ameaçadas pelo Ministério Público. Então, nós podemos ver que, no total, daquelas que eu tenho informações, 7 delas seriam completamente removidas em um ou em outro caso. Bom, a atual prática espacial do Poder Público, da Prefeitura, está sendo elaborada no Plano Estratégico da cidade do Rio de Janeiro, que coloca a seguinte frase que já foi trazida pelo Thiago, que 14.204 residências não estarão mais em área de risco geológico, geotécnico no maciço da Tijuca até 2020. Eu pensei, olha que bom, caramba, vamos fazer várias obras, vão acabar com todos os riscos geológicos, geotécnicos, mas não é bem isso, né? Em algumas páginas da seguinte, ele usa a palavra retiradas mesmo, no próprio plano estratégico, na síntese, né? Agora, por outro lado, nós também temos, dentro do poder estatal, algumas organizações que estão atuando em prol dos moradores das favelas, ou seja, da permanência. Essa foto aqui eu achei curiosa, porque nós temos nela tanto a defensora pública do NUT, a Adriana, e temos aqui a presidente do ITERJ e o diretor de regularização fundiária do ITERJ, na mesma foto, fazendo a entrega dos títulos de posse e moradia no Alto da Boa Vista. Essa foto aqui especificamente também é na fazenda. Bom, aqui a gente consegue perceber que algumas instituições estatais estão se aproveitando do seu poder, da sua técnica, para poder garantir o direito à cidadania, né? Bom, o NUPED, aqui eu trouxe uma frasezinha da apresentação do NUPED, que diz: temos colaborado e estamos interessados em colaborar cada vez mais com entidades da sociedade civil, especialmente com organizações de movimentos sociais comprometidas com a produção de espaços substancialmente distintos, mais justos e com melhor qualidade de vida para seus habitantes. E aqui eu trouxe uma lista dos projetos que estão nesse momento, sendo elaborados no âmbito do NUPED, especificamente sobre o maciço da Tijuca. E claro, como não podia faltar, não podia deixar de estar presente, esse próprio evento aqui não deixa de ser uma atuação, nós consideramos algo a ser construído em prol das pessoas que moram ali. Bom, representantes do Legislativo, eles se comportam de duas formas, como o Thiago já trouxe, o Eliomar e seu departamento, e seus assessores elaboraram o substitutivo, ouvindo alguns ativistas com os quais eu tive a oportunidade de conversar sobre a forma que seria aceitável para uma regulamentação da APARU. E, por outro lado, nós temos alguns representantes do Legislativo que atuam daquela forma que já é tradicional no Brasil, né? Eles se apresentam, eles acabam intermediando a relação com o Executivo, ou seja, atraindo obras que não são responsabilidade do Legislativo para esses espaços segregados, em troca de apoio de alguns moradores dessas favelas, para dessa forma garantirem e se capitalizarem politicamente para as próximas eleições. E o Executivo não faz isso de graça, e isso acaba sendo trocado por apoio nas votações que acontecem nas câmaras legislativas, tanto em nível estadual quanto municipal. Bom, os agentes localmente baseados, nós
vamos levantar agora os desafios para a participação deles. Aqui eu trouxe as associações de moradores. Tem a do Vale Encantado, que está aqui representada pelo Otávio, que representa os moradores dessas favelas. Tem a do Tijuaçu, a Associação Mata Machado, da Agrícola, Furnas e Fazendinha. Eu não sei se Biquinha tem associação própria. Tem. Eu fiquei na dúvida, eu preferi não colocar. Tem uma não. Mas, bom, depois a gente conversa sobre isso, estou curioso para ouvir. Bom, as organizações dos favelados, elas atuam na construção de uma rede espacial para a resistência. A principal organização que eu vi até hoje dessas organizações foi o CONCA, o Conselho de Cidadania do Alto da Boa Vista, que me parece que foi bastante animada pelo falecido Roberto Magés, e que hoje as pessoas com quem eu venho conversando falam que o Otávio está trazendo bastante contribuições para o CONCA. E aqui nós tivemos um evento catalisador que foi o processo de remoção do Ministério Público. Então, aqui é a caminhada que eu falei, que as pessoas foram até o Ministério Público. Quando a procuradora se recusou a recebê-los, então eles foram encaminhados para a conversa com o promotor Leonardo Chaves. E aqui, a segunda imagem de vídeo, né? Não são vídeos, são só imagens captadas do YouTube, traz algumas palavras do próprio procurador, entre aspas, num vídeo produzido pelo CONCA, que diz: as comunidades do Alto da Boa Vista estão em áreas situadas em lugares valorizados, sob o aspecto imobiliário. No entanto, os moradores são centenários e quem visita o local pode observar que eles são os responsáveis pela preservação, que tem essa ligação com a floresta, são eles que impedem a favelização. Assim, eu trago algumas práticas que eu pude observar das organizações no espaço segregado da favela. É o controle da expansão horizontal. Eles acabam impondo o respeito aos ecolimites em determinadas situações. Eles fazem a gestão das contribuições mensais e voluntárias dos moradores. Aqui, por exemplo, a gente pode ver na fazenda, né, abastecimento de água na fazenda, essa caixa d'água e outras obras que foram construídas com recursos arrecadados em festas e da contribuição mensal dos moradores. As associações também são responsáveis por intervenções nas paisagens das favelas. No caso aqui tem uma imagem do grafite na favela de Tijuaçu, que foi financiado pela Associação de Moradores em parceria com uma outra organização que agora eu não me lembro qual é o nome. E claro, não poderia deixar de falar a articulação com organizações externas, que é feita pelo Vale Encantado. E aqui eu trouxe uma imagem do próprio site do Vale Encantado, onde estão aqui representados os seus parceiros, inclusive a Abaquar, que foi a promotora do financiamento da estação de tratamento, né? E além disso nós temos também a articulação, entre as outras associações. Mas alguns questionamentos ainda são necessários e são respostas que eu ainda não obtive para poder compreender melhor a ação das associações. Que a primeira dela se as associações de moradores das diferentes favelas, como que elas atuam, como que elas se relacionam? Elas se fortalecem entre si ou será que existem rivalidades entre elas? E em quais situações e com qual finalidade elas se organizam, elas se articulam para as suas práticas? E outra questão qual é a relação das associações de morador com os diferentes agentes estatais? Tanto com o ITERJ, com o NUT, tanto quanto com esses representantes do legislativo que acabam fazendo a intermediação com determinadas tarefas que deveriam ser do executivo de urbanização desses espaços. Como que os moradores se relacionam com as associações? Eles se veem parte das associações? Eles colaboram para a implementação dessas associações? Ou eles entendem as associações como uma espécie de braço do Estado que tem a obrigação de trazer determinadas atividades para aquele espaço como uma obrigação simplesmente, e não como uma organização política? Existem outras organizações dos moradores nas favelas, além das associações? Existem pressões de grupos armados sobre as associações? Isso eu não sei. Existem disputas internas pelo controle das associações, de diferentes grupos de moradores disputando o controle das associações? Essas são questões que devem ser levantadas para a gente compreender melhor como que as associações atuam nesses espaços.
E 3, para finalizar nos meus últimos 2 minutos, os agentes externamente baseados, que eu classifiquei aqui em 3 tipos, livremente inspirados também no Alié, falando de diferentes ecologismos, né? Mas muito livremente mesmo, que é pela floresta e pelas favelas, que seriam aqueles grupos seriam aqueles agentes externamente baseados, os que oferecem apoio técnico e financeiro para projetos de qualificação do espaço habitado, por exemplo, do tratamento de esgoto, profissionais que direcionam sua atuação para questões socialmente relevantes, aquilo que nós chamaremos do Scholar Activists. Bom, outra categoria seria pela floresta e apesar das favelas, organizações que atuam na conservação da floresta, muitas delas através do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca, pelo menos elas estão ali, podem ser observadas, e aquelas que são pela floresta e contra as favelas, ou seja, são grupos que operam como grupo de pressão junto ao Estado. Eles denunciam de maneira míope a degradação da área ao redor do Parque Nacional da Tijuca, dando ênfase aos espaços favelados e ignorando a degradação causada pelos bairros formais. Então aqui eu trago um exemplo de cada uma dessas. Esse mapinha aqui ele traz as ações de proteção ambiental na favela do Vale Encantado, que nós podemos ver que tem uma horta orgânica, a estação de tratamento de esgoto, a sede da cooperativa, o biodigestor de resíduo e a trilha ecológica, que é feita como o Otávio já falou, é guiada por ele e é uma forma de criar circuitos econômicos alternativos para aquela população. Bom, isso aqui foi fomentado, como já mencionado pelo Otávio, em parceria com organizações que são externas ao espaço favelado e até mesmo ao maciço da Tijuca. Aqui eu trago um exemplo de pela floresta, apesar das favelas, ou seja, é um grupo isso aqui trata-se de um mapa mental que foi elaborado em uma das reuniões do Conselho Consultivo do Parque Nacional da Tijuca, e esse mapa mental ele foi elaborado pelas entidades Associação de Moradores do Cosme Velho, Santa Teresa, São Conrado e Jardim Botânico. Observe aqui, o Rio Cachoeira, Rio Carioca, o Rio Canoas, Rocinha e Vidigal. Ou seja, a forma de representação desse espaço é uma coisa assim que não é uma coisa que me parece que haja muita disposição para colaboração. E uma das preocupações gerais apontadas pelo mesmo grupo foi a ocupação irregular do entorno do maciço da Tijuca. Bom, e finalmente, pela floresta e contra as favelas, são grupos que nós não conseguimos ver. Eu ainda não consegui encontrar nenhum grupo desses. E me parece, e aqui eu trago uma citação do próprio site do Conca, que sei que já acabou, mas eu me permito ler, que é: depois da varredura promovida da Barra da Tijuca, Recreio e adjacências, chegou a hora das vargens, grande e pequena, e do Alto da Boa Vista. São poucas as áreas de expansão imobiliária e os ataques intensificaram por vários lados. Desde 2002, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente tenta emplacar um projeto de lei que regulamenta o decreto 11.301 de 92, que criou o parque, que criou a Aparu, do Alto da Boa Vista. A proposta muda radicalmente o texto original do decreto e tenta, entre muitas mudanças, diminuir o tamanho dos lotes negociáveis e permitir a construção de condomínios de classe média nas encostas, além de outros negócios que só favorecem a um pequeno grupo de grandes proprietários. Somando isso à série de reportagens do jornal O Globo, Ilegal e Daí, e a outros órgãos de imprensa que distorcem a verdade a ponto de estrangulá-la e que jamais ouviram o lado das comunidades, levando a opinião pública a achar que as comunidades do Alto da Boa Vista são um grupo de devastadores e poluidores. O fato é que querem retirar as comunidades integralmente, valorizar o espaço e construir seus condomínios de classe média. Então, me parece que esses grupos que são pela floresta e contra as favelas são grupos bastante associados ao capital imobiliário que tem interesse na desterritorialização daquelas favelas e uma comercialização daqueles espaços enquanto espaço urbano. Bom, a apresentação é essa, e só para reflexão eu queria deixar esse último slide aqui. Obrigado.